E o nosso querido Joseph Gordon-Levitt estava meio sumido, mas aqui volta com tudo agora no 7500, filme da Amazon Prime Video. Fala galera, então qual é a premissa do filme, tá? O filme se passa quase todo num ambiente só, que é o ambiente aqui da cabine do nosso querido avião. Ele tem muito poucos ambientes, cara. O que ele apresenta pra gente, assim, além da cabine do avião? Ele apresenta o corredor do avião, ele apresenta também, através de uma câmera de segurança, alguns corredores e algumas lojas de um aeroporto, cara, e deu, e acabou. É só isso o filme, tá? Isso é um problema pro filme? Cara, não, porque a proposta é exatamente essa. E isso foi uma coisa que me intrigou num primeiro momento, assim, porque, cara, ou isso vai funcionar muito bem, ou isso realmente, assim, ó, vai ficar um pouco mais enfadonho, um pouco mais do mesmo. Cara, e pelo menos na minha opinião, ele conseguiu alcançar esse objetivo dele, que é pra deixar a gente, assim, ó, numa situação bem claustrofóbica, e deixando essa situação ser muito forte e nos incomodar, assim como, né, hipoteticamente, espero, como se fosse nessa situação real que a gente já tanto, né, ouviu nos últimos tempos, na última década acontecer, e que é realmente uma situação que pode acontecer a qualquer momento e a gente não tem como estar preparado para uma coisa assim, tá? A premissa do filme é o quê? O personagem do Tobias, que é o personagem do Gordon-Levitt, ele é o segundo piloto, tá, de um voo que vai sair de Berlim e vai até Paris. Logo depois que esse voo parte, tá, o avião ele é tomado, tá, por um grupo de terroristas, e esse grupo de terroristas, obviamente, eles querem entrar na cabine e eles querem levar esse avião para um determinado ponto, que eles querem fazer um atentado terrorista com esse avião, tá? É esse que é o plano deles, e mostra através das câmeras de segurança a apresentação desses caras e de como esses terroristas conseguiram chegar dentro do avião, e também, assim, ó, a maneira que eles conseguem utilizar, tá, algumas coisas como armas, assim. Porque a gente sabe, depois do 11 de setembro, tá, muitas coisas mudaram, ainda bem, dentro dessa parte de segurança dos aviões e tudo mais. Então precisa ter uma explicação bem clara, assim, de como essas pessoas conseguiriam tomar esse avião. O personagem do Gordon-Levitt consegue, mesmo com muitas coisas acontecendo ali, ter o controle desse avião, tá? Muitas coisas acontecem ali que também não vou falar, porque daí é contar literalmente a história, e também o objetivo não é dar spoiler, mas ele consegue tomar o controle da possível situação no máximo que ele consegue ali, ele tem o controle da aeronave. O que o filme vai apresentando pra gente, tá? Ele vai construindo uma relação entre duas pessoas, que é o quê? O piloto e um dos terroristas, tá? Que essa relação, no começo, ela se dá literalmente por causa da língua. É o único terrorista que sabe falar inglês, e o Tobias, ele não sabe falar alemão, ou seja, a comunicação deles acaba aproximando com que esses personagens tenham um princípio de relação dentro, né, desse absurdo que está acontecendo ali dentro. Feito isso, cara, o filme vai desenvolvendo isso e vai tendo um crescente até o último ato do filme, tá? Até a parte final do filme, de resolução daquilo ali que está acontecendo. E o filme chega no momento da parte final, tá? E o terceiro ato, ele é pleno nisso. Ele acontece literalmente dentro aqui da cabine. Ele é literalmente entre esses dois personagens, e aí entra muito daquele perigo que eu comecei a falar lá no começo da crítica, assim. Ou isso ia funcionar muito bem, ou isso ia ficar, cara, espaçado, mais do mesmo, porque dentro de uma situação assim, tu achar fatos novos e tu conseguir desenvolver esses fatos novos dentro desse roteiro, cara, é difícil, é complicado, mas ao meu ver, assim, eles conseguem resolver as coisas muito bem. O filme, ele tem um tempo, né, que está sendo o tempo mais ou menos utilizado tanto pela Netflix quanto pela Amazon de duração, ele tem 1h30, então dentro dessa 1h30, cara, eles conseguem mostrar as coisas dentro da proposta deles, e isso está funcionando muito bem, assim. Como é que a gente vê, por exemplo, a situação, tá, do corredor do avião, tudo que vai acontecendo entre os terroristas que estão ali e os passageiros, por exemplo, através da câmera de segurança que tem na porta da cabine, que a gente vê ela angulada para trás e a gente consegue identificar o que está acontecendo. Fora isso, não tem nada. E isso tudo vai funcionando por causa da tensão, cara. E o Gordon-Levitt está mandando muito bem nessa tensão. Ele comanda muito bem os tempos que precisa ter e também, assim, alterações que vai tendo.
porque ele não é um piloto, inexperiente, não tem nada disso, entendeu? Mas ele não é o piloto principal daquela aeronave ali, tá? Existe algo que acontece com o piloto e ele acaba assumindo tudo isso, só que ele é um piloto novo. É isso que vai influenciando também, assim, numa mudança dele. Ele como se estivesse assumindo uma responsabilidade e dentro disso, conseguindo entender a importância que ele está tendo em relação a esse combate ao terrorismo, que é muito complicado, porque, cara, ele está falando da vida dele em relação a o que é certo, o que é errado, e conseguir proteger a vida de todos os passageiros que estão ali também, mas também tem uma coisa que é muito importante, que é proteger a vida de milhões e milhões, né, que seriam o alvo desse avião. Então ele vai entendendo e vai mudando muito isso também. E essa relação dele com o terrorista também, ela tem mudanças, e essas mudanças para mim encaixam muito, mas elas também assim, ó, mais do roteiro, elas só funcionam porque o Gordon Levitt está muito bem nesse filme. E eu indico muito esse filme porque tem uma coisa principal que eles precisavam acertar nesse filme, tá? Que é a tensão. Se a tensão não está acontecendo num filme assim, principalmente dessa maneira, tá? Com um roteiro ali muito claro, poucos ambientes, poucos personagens, se a tensão não encaixa para um filme assim, nada vai funcionar ali. E a tensão funciona muito bem, ou seja, para quem gosta desse tipo de filme, perfeito, uma baita dica, 7500 na Amazon, vai lá que, assim, ó, vai ficar tenso. Então é isso, galera, deixe seu like, se inscreve no canal e até a próxima.